A Bíblia de Jerusalém. Terceira. Oferendas dos chefes e consagração dos levitas. Oferenda de carros. No dia em que Moisés terminou de erigir a habitação, ele a ungiu e a consagrou com todos os seus pertences, bem como o altar com todos os seus utensílios. Quando havia acabado de ungir e de consagrar todas as coisas, os chefes de Israel fizeram uma oferenda. Eram os chefes das casas patriarcais, aqueles que foram os chefes das tribos e que presidiram o recenseamento. E levaram a sua oferenda diante de Deus, 6 carros cobertos e 12 bois. Cada 2 príncipes ofereceram um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante da habitação. Deus falou a Moisés e disse: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda da reunião. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme a sua função. Recebeu Moisés os carros e os bois, e os deu aos levitas. Aos filhos de Gerson deu 2 carros e 4 bois, conforme a função deles. Aos filhos de Merari deu 4 carros e 8 bois, conforme a função que tinham de exercer sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Aos filhos de Caat, porém, não deu nada, pois deviam transportar sobre seus ombros a carga sagrada que lhes incumbia. Oferenda da dedicação. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar, no dia da sua unção. Trouxeram a sua oferenda limite do altar, e Deus disse a Moisés: cada dia um dos príncipes trará a sua oferenda para a dedicação do altar. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, apresentou a sua oferenda Natanael, filho de Suar, príncipe de Issacar. A sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Natanael, filho de Suar. No terceiro dia, trouxe a sua oferenda Eliabe, filho de Elon, príncipe dos filhos de Zabulon. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Eliabe, filho de Elon. Trouxe a sua oferenda, no quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, príncipe dos filhos de Rubem. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano. Para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, trouxe a sua oferenda Salamiel, filho de Surizadai, príncipe dos filhos de Simeão. Sua oferenda foi uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos,
conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Salamiel, filho de Surizadai. No 6º dia, trouxe a sua oferenda Eliasaf, filho de Reuel, príncipe dos filhos de Gad. Sua oferenda foi, uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Eliasaf, filho de Reuel. No 7º dia, trouxe a sua oferenda Elisama, filho de Amilda, príncipe dos filhos de Efraim. Sua oferenda foi, uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Elisama, filho de Amilda. No 8º dia, trouxe a sua oferenda Gamaliel, filho de Fadassur, príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi, uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Gamaliel, filho de Fadassur. No 9º dia, apresentou a sua oferenda a Abidã, filho de Gedeão, príncipe dos filhos de Benjamim. Sua oferenda foi, uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Abidã, filho de Gedeão. No 10º dia, trouxe a sua oferenda a Ezer, filho de Amizadai, príncipe dos filhos de Dan. Sua oferenda foi, uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Aezer, filho de Amizadai. No 11º dia, trouxe a sua oferenda a Figiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Aser. Sua oferenda foi, uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Figiel, filho de Ocrã. No 12º dia, trouxe a sua oferenda a Ira, filho de Inã, príncipe dos filhos de Neftali. Sua oferenda foi, uma bandeja de prata pesando 130 siclos, uma bacia de aspersão, de prata, de 70 siclos,
conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, um vaso de ouro de 10 siclos, cheio de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado e, para o sacrifício de comunhão, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferenda de Aira, filho de Inã. Essas foram as oferendas dos príncipes de Israel para a dedicação do altar, no dia da sua unção: 12 bandejas de prata, 12 bacias de aspersão, de prata, 12 vessos de ouro. Cada bandeja de prata pesava 130 siclos e cada bacia de aspersão 70, sendo que o total da prata desses objetos pesava 2.400 siclos do santuário. Cada um dos 12 vessos de ouro cheios de incenso pesava 10 siclos, em siclos do santuário, sendo que o ouro desses vessos pesava um total de 120 siclos. O total dos animais para o holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de 1 ano, com as oblações que os acompanhavam. Para o sacrifício pelo pecado, 12 bodes. O total dos animais para o sacrifício de comunhão foi 24 novilhos, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram as oferendas para a dedicação do altar, após a sua unção. Quando Moisés entrava na tenda da reunião para se dirigir a ele, ouvia a voz que lhe falava do alto do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim, pois, falava com ele. As lâmpadas do candelabro. Deus falou a Moisés e disse: Fala a Arão, tu lhe dirás, quando colocares as lâmpadas, será de modo tal que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. Assim fez Arão. Colocou as lâmpadas na parte dianteira do candelabro, conforme Deus havia ordenado a Moisés. O candelabro era trabalho de ouro batido, tanto o pedestal como as hastes eram também de ouro batido. De acordo com o que Deus havia mostrado a Moisés, assim foi feito o candelabro. Os levitas são consagrados a Deus. Deus falou a Moisés e disse: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. A fim de os purificar, procederás da seguinte maneira: farás sobre eles uma aspersão de água lustral, raparão eles todo o seu corpo e lavarão as suas vestes e estarão, então, puros. Em seguida tomarão um novilho, juntamente com a oblação de flor de farinha amassada com azeite, e tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício pelo pecado. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda da reunião e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante de Deus, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida Arão, fazendo o gesto de apresentação diante de Deus, oferecerá os levitas da parte dos filhos de Israel. Serão assim pertencentes ao serviço de Deus. Os levitas, em seguida, porão a mão sobre a cabeça dos novilhos, com um dos animais tu farás um sacrifício pelo pecado, e com o outro, um holocausto a Deus, a fim de realizar com os levitas o rito de expiação. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás a Deus com o gesto de apresentação. Assim, pois, separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, a fim de que me pertençam. Os levitas começarão, pois, a fazer o serviço da tenda da reunião. Tu os purificarás e os oferecerás com o gesto de apresentação, porque me foram dados, como doados, entre os filhos de Israel. Eles substituem aqueles que abrem o seio materno, todos os primogênitos, dentre os filhos de Israel, eu os atribuí a mim. Na verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal, eu os consagrei a mim desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, e, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, tomei os levitas. Dou os levitas a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, como doados, farão para os filhos de Israel o serviço do culto na tenda da reunião e farão por eles o rito de expiação, de modo que nenhum dos filhos de Israel seja ferido por haver se aproximado do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade dos filhos de Israel fizeram com os levitas segundo tudo o que Deus havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel com respeito aos levitas. Os levitas se purificarão, lavarão as suas vestes e Arão os ofereceu com o gesto de apresentação diante de Deus. Em seguida realizou com eles o rito de expiação para purificá-los.
Os levitas foram então admitidos para fazer o seu serviço na tenda da reunião, na presença de Arão e dos seus filhos. Conforme o que Deus havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas, assim se fez com eles. O tempo de serviço dos levitas. Deus falou a Moisés e disse: Eis o que compete aos levitas. A partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço, ocupando-se de uma função na tenda da reunião. A partir de 50 anos não estará mais obrigado ao serviço, não terá mais função alguma. Contudo, poderá ajudar os seus irmãos a garantir a ordem na tenda da reunião, mas não se ocupará de nenhum serviço. Assim, pois, farás aquilo que se refere ao ministério dos levitas,